Para esse encontro, nosso tema é digging e perdão, auto-perdão e perdão. A próxima terça, digging e manifestação. E para outra terça, que já vai ser dia 8 de julho, se eu não me engano, digging e iluminação. Eu queria falar um pouquinho para vocês que estão aqui hoje, por que eu escolhi esses 3 temas, né? Na segunda-feira passada, não ontem, na semana passada, a Vaiana fez uma live, um webinário, na verdade, para os instrutores, e foi um encontro muito bonito com mais de 1000 instrutores do mundo todo, que ela orientou muito, que a gente, primeiro, se exercitasse, que a gente se movimente, que a gente, de fato, faça atividade física. Para quem estava aqui na semana passada, vocês já me escutaram falando sobre isso, mas eu vou aproveitar para passar o recado mais uma vez. A gente não se esqueça que a gente foi preparado para isso que está acontecendo no planeta, e a gente continua se preparando para o que ainda vai acontecer nos próximos 15 anos. E faz parte desse preparo a gente faça atividade física. A atividade física faz parte da nossa vida espiritual. Para que os seus chakras funcionem adequadamente, para que você tenha energia o suficiente, para que o seu corpo possa fazer um detox, né, um detox emocional e físico, a gente precisa de atividade física. É algo que é desafiador para a maior parte dos curadores. A maior parte dos curadores vai cuidar de tudo menos de fazer atividade física. Às vezes a gente tem que fazer um bom trabalho de crenças ou vários bons trabalhos de crenças para que a gente se permita se exercitar, para que a gente encontre tempo para se exercitar. Hoje a gente tem tantas ferramentas, né? Exercitar não significa que você tem necessariamente que ficar 1 hora se exercitando. Não vou nem falar ir para academia, porque isso ainda não faz parte muito do nosso habitual esse ano, né? Mas você não precisa imaginar que você vai ter que ficar 1 hora dando a volta no quarteirão, ou pedalando, ou nadando, ou o que quer que seja. Você pode se exercitar em poucos minutos, né? A Baiana mesmo falou, não subestime a importância de você estar assistindo um filme, estar assistindo a uma live que você quer assistir e estar se exercitando. Dançar, né? Dançar com quem você ama, né? Brincar com seus filhos, brincar de pega-pega, correr atrás do cachorro. Então, tudo isso vale, tá? E tudo isso é muito importante. Bom, ela pediu muito para a gente manifestar. Para que preocupações não ocupem o espaço de criação de vocês. Vocês sabem que todo medo, todo ressentimento, todos os R's, todas as emoções negativas ocupam espaço físico e psíquico, no seu corpo, nos seus corpos, no seu cérebro. Então, por isso eu optei por começar com digging e auto-perdão e perdão, e na semana que vem a gente vai fazer digging e manifestação. A Vaiana falou uma coisa assim tão linda e daquele jeito tão fofinho dela, né? Tão amoroso. Ela falou assim: eu gostaria muito que vocês dormissem sem preocupações. Eu quero que vocês se deitem e ponham a cabeça no travesseiro e que vocês possam dormir sem preocupação, né? Tamara, boa noite. Eu acabei de ver seu rostinho aqui. Tamara Rosa. Então, por que ela fala isso? Lembrem-se de que vocês são mestres despertos. Quantos de vocês fizeram só o DNA básico? Pouquíssimos. A maior parte já escutou isso. A maior parte de vocês já escutou, especialmente no DNA avançado, né? Quando a gente fala que vocês, nós todos, não só Theta Healers, tá? Mas todos os curadores, todas as pessoas que querem mudar o planeta, que estão dispostas a se olhar e se melhorar para mudar o planeta. Somos curadores, somos mestres despertos. Né? Isso significa que você veio lembrar os outros que eles também são amor. Quer dizer que você tem que trabalhar com Theta Healing. Né? Theta Healing pode ser a ponte que te ajuda a viver o seu propósito da mais elevada maneira. Seu propósito não tem que ser necessariamente atender com Theta Healing ou ensinar Theta Healing. Né? Às vezes é.
Às vezes você encontra no Theta o seu propósito. E às vezes o Theta te ajuda a viver o seu propósito da forma mais elevada, sem preocupação, né? Então, imagine quanta energia você tem, quanto você libera a sua mente para manifestar alegria, saúde nesse planeta se você não tem preocupações. E a terceira, né, terça-feira, daqui 2 semanas, daqui 15 dias, vai ser Digging e iluminação. Porque a gente está nesse planeta para se iluminar. Mas não daqui a 10 mil anos só. Agora. Silvana, boa noite. Agora vi você também. Ok. Então, quando a gente pensa, quando a gente escuta sobre iluminação, geralmente a nossa mente, ela já projeta isso para um futuro muito distante. Mas a verdade é que a gente está aqui para se iluminar o mais rápido possível. Nessa existência, o planeta precisa urgentemente de um número X de pessoas iluminadas. Então, é óbvio, ou não, é óbvio que a gente não está falando de se iluminar e ir embora do planeta. Isso acontecia dessa forma nas eras passadas, né? Então, Buda se iluminou e foi embora, Maomé se iluminou e foi embora. Jesus veio iluminado, mas o nosso propósito não é se iluminar e ir embora, é se iluminar e ficar aqui, e iluminar o planeta, e iluminar mais pessoas. Por isso, tudo se trata de virtudes. Quanto mais você limpa medo, mais espaço para virtude. Quanto mais você limpa preocupação, mais espaço para virtude. Quanto mais você limpa ressentimento, mais espaço para virtude. Quanto mais você não se preocupa se vai ter dinheiro para pagar as contas do mês, mais espaço para virtude. Quanto mais virtude, mais perto da iluminação. Maior o seu campo. Né? Quantas vezes as pessoas perguntam assim, mas a gente não pode enviar amor incondicional e curar o planeta inteiro? Pode. Quando o seu campo tiver tanta virtude que o seu campo vai chegar a ter quilômetros de diâmetro, você pode limpar uma cidade inteira, um país inteiro de errantes, por exemplo. Então, a gente está aqui. A gente começa lá no DNA básico falando de crenças, falando de ativação do DNA, falando de limpezas básicas. Limpar errantes, caídos, fragmentos de alma, ataques e ganchos psíquicos é básico para que você possa avançar, para que isso não te impeça de avançar. Mas o que a gente quer mesmo, né, se você observar o quanto a gente se trabalha em cada formação que essa modalidade oferece, é desenvolver virtudes e se iluminar, e aí sim realmente mudar o planeta. E eu não canso de dizer que a gente veio mudar o planeta não chacoalhando uns aos outros. A gente veio mudar o planeta desenvolvendo virtudes, iluminando o planeta. Eu tive a oportunidade de dar um Você e o Criador esse final de semana. Inclusive, pelo menos uma das alunas está aqui, né? E no final do curso Você e o Criador, a gente faz um exercício muito belo de perguntar, de fazer uma determinada pergunta, uma pergunta que cada aluno deseja fazer, os planos da existência. O quarto, quinto, sexto e sétimo plano da existência. Para que os alunos percebam qual é a diferença de vibração e de sabedoria de cada plano da existência. Um dos alunos perguntou, aliás, elas fizeram só perguntas muito interessantes. Uma das alunas perguntou quando a pandemia vai acabar. E a resposta do quarto plano foi: nós também estamos ajudando vocês. A resposta do quinto plano foi: essa não é a pergunta certa. A resposta do sexto plano foi causa e efeito. E a resposta do sétimo plano foi: foquem no que vocês têm que aprender. Aprendam o que vocês podem aprender. Tá? Mas tem mais uma pergunta que eu queria compartilhar com vocês que eu achei lindíssima também. Então, uma outra aluna perguntou
Como podemos lidar da melhor forma com esse momento político em que as pessoas ficam tão divididas, se agridem, acabam sendo extremistas dos dois lados, né? Muitas vezes um lado sem nenhuma paciência com o outro, né? Ou mesmo às vezes vocês se encontram sem paciência com pessoas próximas, né? Por causa das opiniões políticas. Então essa foi a pergunta: como podemos lidar da melhor forma com esse momento político no Brasil? Essa pergunta, tá? A resposta do quarto plano, lembrem que é quarto plano, foi: o bem não vai se fazer sozinho, é necessário brigar. Lembrando que isso é o quarto plano, né? Onde existe dualidade, tá? Bastante dualidade. A resposta do quinto plano foi: a que se faz, a que se paga. É preciso escolher melhor. A resposta do sexto plano foi: aguarde o próximo líder. E a mensagem do sétimo plano, que é a que eu mais queria compartilhar com vocês: amem-se, amem as pessoas. Não importa as opiniões políticas, não importa no que cada um acredita politicamente. Amem as pessoas, amem-se. Essa é a resposta do sétimo plano, tá bom? Então, como a gente pode lidar da melhor e mais elevada maneira com tudo que a gente vê acontecendo, com o que a gente escuta? Amem-se. Só amem. Ok. Eu vou, então, fazer uma demonstração, tá? Uma demonstração de digging. Trabalhar perdão, né? Então, quem eu convidar, obviamente que não precisa aceitar, não é obrigado a aceitar fazer a demonstração. Mas se você aceitar, a gente vai trabalhar perdão, tá bom? Algo ou alguém que você precisa perdoar, ou pode ser você mesmo. Perdoar você mesmo, bem? E na sequência, eu vou dar tempo, vou dar espaço para que vocês possam trocar atendimento, para que vocês possam se trabalhar e limpar R's, né? E abrir espaço para o perdão. Tá? Antes de começar a demonstração, eu quero falar um pouquinho sobre o que é perdão e fazer um exercício de perdão com vocês. É um exercício de perdão que provavelmente quem já fez o avançado e outros cursos já conhece. Quem fez o DNA básico provavelmente não conhece ainda, a menos que tenha sido inserido como algo extra no DNA básico para vocês. Então, perdoar, se a gente olhar para a origem da palavra, per significa por inteiro. Uma coisa perfeita é uma coisa feita por inteiro. Então, perdoar, doar por inteiro. Quando você doa o outro inteiramente para Deus. O que o outro tem que aprender é entre ele e Deus. É só isso que é perdoar. Perdoar não significa que você está dizendo assim: ah, não, tudo bem, eu vou passar uma borracha em cima do que a pessoa fez e eu deixo ela sacanear de novo. Não, não é isso que é perdoar. 70 vezes 7. Ou dar a outra face. Tá? Então, perdoar só significa que você não carrega mais aquela pessoa, porque enquanto você não perdoa, você carrega aquela pessoa energeticamente. Você carrega. Você está se colocando no lugar de dar uma lição no outro. Então você se engancha, nutre o outro. Você alimenta a pessoa que você não consegue perdoar. Então, quando a gente perdoa, a gente se liberta. Se liberta para seguir adiante, sem a obrigação de ser o algoz, ou de ser a vítima do outro, ou de ser o professor do outro. Sem ter que ser quem vai dar uma lição no outro. Sem ter que ser quem vai lembrar o outro que o outro tem que aprender respeito, tem que aprender coragem, ou tem que aprender compaixão, ou tem que aprender amor. Então, simplesmente perdoar é a gente se lembrar que cada um tem que aprender, é entre cada um e Deus.
E você não precisa ser o fiscal do que cada um está aprendendo ou deixando de aprender, tá? As carinhas de vocês estão um pouco desanimadas diante dessa fala. Não sei se isso é bom, se vocês estão pensando na vida ou se vocês ficaram decepcionados com o que eu falei. Então, perdoar não significa necessariamente que você tenha que conviver com a pessoa que você perdoou. É claro que há N casos, né? Há casos em que a gente perdoa alguém que a gente nunca mais viu de novo, depois que fomos feridos, nunca mais vamos rever. E, às vezes, a gente tem que perdoar pessoas próximas, pessoas do nosso convívio profissional, ou pessoal, ou familiar. Mesmo um cônjuge, né? Se a gente foi ferido e a gente decide que a gente vai passar por cima daquilo e que a gente quer continuar. A gente realmente continuar e dar uma chance para aquele relacionamento, perdão tem que ser 100%. Então, perdoar não significa que você tem que ser ferido de novo, tá? Só significa que você não vai carregar aquele peso de ter que dar uma lição no outro. O que o outro tem que aprender é entre ele e Deus. E vocês podem confiar em Deus. Todo mundo vai aprender todas as virtudes. Isso é imutável, né? De diversas formas, por diversos caminhos e dharmas, diversos tempos divinos, em diversos planos da existência, mas todo mundo vai aprender todas as virtudes, até o nível da mestria. Então, eu gostaria de fazer um exercício de perdão com vocês, que a gente faz no Você e o Criador, a gente faz em Você e Seu Parceiro, a gente faz, se eu não me engano, no curso Alma Gêmea também. Vou explicar primeiro o exercício e depois eu guio vocês, tá bom? Vocês vão pensar em alguém para perdoar, alguém que vocês sentem que seria bom para vocês perdoar, né? Vocês sentem que vocês estão prontos para perdoar. Se você não souber, pergunta para o Criador. O Criador me mostra quem eu perdoo. A Havaiana sempre fala, se você não sabe quem perdoar, perdoe a sua mãe. Perdoe por ela não ter brincado mais, perdoe por ela não ter descansado mais, perdoe por ela às vezes ter ido embora muito cedo. Quando vocês souberem com quem vocês querem fazer o exercício, vocês vão fechar os olhos. Primeiro eu só vou explicar, tá? Primeiro eu só vou fazer o trailer do exercício. Vocês vão fechar os olhos e vão falar mentalmente com essa pessoa, mentalmente, tá? Então, mentalmente, vocês vão dizer para essa pessoa como ela te feriu ou como ela te prejudicou. Ela não vai retrucar, isso é importante, vocês não vão discutir. Tá? Ela não vai responder, não vai retrucar vocês, ela só vai ouvir. Ao final, quando vocês houverem falado mentalmente tudo o que vocês precisam, vocês vão dizer, eu perdoo você. O mais sinceramente possível. Depois que vocês disserem, eu perdoo você, vocês vão observar o que acontece. Se essa pessoa continua na sua frente, se essa pessoa encolhe ou vira fumacinha ou vira as costas, se de alguma forma ela vai embora, ou ainda se ela chora ou diz eu sinto muito. Então, a gente tem basicamente 3 finais alternativos. Ou ela fica na sua frente, ou ela expressa eu sinto muito, de alguma forma, ou ela some, desaparece e vai embora. E depois do exercício, eu conto para vocês o que significa cada um desses finais. Fechem os olhos. Se você não sabe quem perdoar, pede para o Criador te mostrar. Imagine essa pessoa diante de você. Respire e diga para ela mentalmente como ela te magoou ou prejudicou. Ela não vai retrucar.
Ela só vai ouvir. Quando for suficiente, você vai dizer: eu te perdoo. Cada um no seu tempo, sem pressa. Mas quando for suficiente, você vai dizer: eu te perdoo, o mais sinceramente possível. Quando você diz, eu perdoo você, observe o que acontece. Observe se essa pessoa fica na sua frente, se ela diz, eu sinto muito, se ela chora, às vezes ela quer te abraçar, às vezes ela baixa os olhos de vergonha, porque ela não consegue nem olhar para você. Às vezes ela vai embora, ou encolhe, ou vira fumacinha. Se essa pessoa ficou na sua frente, significa que você ainda está aprendendo com ela. Ela ainda está servindo para você aprender alguma coisa. Ela ainda está te ensinando algo. Pode ser perdoar. Às vezes é auto-perdão. Às vezes é compaixão por você mesma, você mesmo ou pelos outros. Às vezes é aceitação, amor próprio. Então,
Se ela ficou na sua frente, só pergunte para o Criador, Criador, o que eu ainda estou aprendendo com essa pessoa? Feche os olhos, entre em teta, se ela ficou na sua frente, e pergunta para o Criador, Criador, o que essa pessoa ainda está me ensinando? Eu ainda estou aprendendo com ela. E lembre, a resposta do Criador é sempre a mais elevada. Então, se vier algo assim, você está aprendendo a não confiar em ninguém, não é a resposta do Criador. Sobe mais e pergunta de novo. Sobe mais e mais e mais na pura luz. Erguer um pouquinho o queixo sempre ajuda. É mais fácil você ter clareza do que olhando para baixo. Sobe mais, sinta a perfeita calma, a perfeita paz, o perfeito amor do Criador. Criador, o que eu ainda estou aprendendo com essa pessoa? O que ela ainda está me ensinando? O que você, Criador, gostaria que eu aprendesse? O que você, Criador, gostaria que eu aprendesse? O Criador vai te falar 2 ou 3 virtudes que você está praticando com essa pessoa. Praticando, tá? Você está aprendendo mais. Se vier compaixão, não significa que você não tem compaixão, só significa que você está aprendendo mais compaixão. Porque a gente está como mestre desperto nesse planeta, aprendendo cada virtude até o nível da mestria. Somos mestres em treinamento nesse planeta. Treinando para um dia sermos ascensionados. Se essa pessoa com quem você fez o exercício do perdão, se ela desapareceu, se ela encolheu, se ela virou as costas, significa que ela não entende o que fez. Ela não entende. Ela ainda talvez seja uma alma bebê e mal entende o que fez. Mas a energia dela não te atinge mais. Tá? Os pensamentos dela não te atingem mais, tá? O que ela pensa, o que ela faz, o que ela sente é entre ela e Deus. E se ela expressou, sinto muito, se quis te abraçar, se chorou, se ficou com vergonha, é de verdade. Mesmo que a pessoa aqui em carne e osso não consiga mudar o comportamento, mas o eu superior dela sente muito, sente muito. Dúvidas, perguntas? Alguém quer comentar? Olha, comigo aconteceu assim, assim, o que significa? Pode falar, Juliana. Pode ser pelo chat também, tá? Quem preferir. Oi, tudo bem? Prazer. Primeira vez aqui com vocês. Eu fiz exercício do perdão comigo mesmo. E aí não sabia com quem eu fazia. Veio muito meu pai na mente, uma situação que passou comigo quando era criança, né? E é engraçado que eu já fiz esse exercício do perdão. E aí eu não sei porque ele volta na mesma cena. E aí eu perdoei, né? Acho que por várias situações, né, de autocobrança, de eu não ter conseguido, né, talvez eu era muito pequena, me defender o outro numa situação. E aí eu fui falando que eu perdoava por X, Y, Z, e tudo que eu acho que faz parte, né, que vinha para eu perdoar. E aí acabou que eu abraçando ela como criança, né, e fechou assim, né, eu abraçando, e aí enviei muito amor incondicional, né, para mim naquela situação de criança e agora, e depois saiu correndo para brincar, entendeu? E aí na hora que você falou para perguntar para o criador que virtude que eu posso aprender, né? Porque aí eu fui perdoando desde pequena algumas coisas que eu acredito que eu deixei de fazer ao longo da vida, e aí eu acho que e ele foi me dando, né? Tipo, coragem para ter a liberdade que você quer, para, né, viver o seu propósito que você busca. E aí foi muito lindo, né? Mas às vezes me voltam as mesmas pessoas, mesmo eu sentindo que eu perdoei, né? Não sei por quê. Tá, olha, Anjo,
A princípio, né? Se volta, é porque a gente ainda não foi até o fundo. Se volta, a princípio, tá? Eu trabalhei perdão com meu pai, por exemplo, várias vezes. Tem pessoas com quem vocês vão fazer exercício de perdão uma vez só, e pronto, para a vida toda. E às vezes tem pessoas com quem a gente tem que fazer mais de uma vez. Tem que fazer um digging, ou mais de um, ou mais de dois, ou mais de três, tá? Então, eu, por exemplo, a primeira vez que eu fiz esse exercício com meu pai, há muitos anos, quando me apresentaram esse exercício, como praticante, eu tive muita dificuldade de falar eu perdoo você, né? Eu falei porque fazia parte do exercício, porque eu sabia, claro, que isso é bom, é para o bem maior, mas era difícil. E da última vez que eu fiz esse exercício, talvez, acredito que há uns 3 anos, quando chegou na parte de falar eu perdoo você, foi tão maravilhoso, porque para mim realmente foi assim, nossa, mas não tenho que perdoar. Realmente não tenho que perdoar, pai. Você fez o que você era capaz de fazer. Como eu vou perdoar se você fez o que você era capaz de fazer? Mas até chegar nesse ponto, foi muito trabalho pessoal, tá? Deixa eu ver. Camila Bernardes. E quando fala, sinto muito, e logo já vira e vai embora. A pessoa entendeu o que fez? Sim, Camila. Sim, tá? Fiz com 2 pessoas, o primeiro virou fumaça, ok, né? Entre ele e Deus, ele não compreende ainda. E o segundo me abraçou, aí te deu dor nas costas, ok. Então, o segundo que te abraçou, ele compreendeu o que fez, sente muito. Agora, a dor nas costas, Ellen, aí você tem que ver por quê. Se você ainda está nutrindo, se você ainda tem algum gancho, contrato, pacto ou crença de que você tem que nutrir, que você não pode deixar a pessoa seguir sozinha, tá? De que você tem que sustentar a energia dessa pessoa de alguma forma, tá? A pessoa não deixou nem eu terminar de falar, estava virando as costas, ok. É uma criança, é uma alma bem bebê, né? Sentir dor no timo, tudo bem. Coração, muita coisa presa, tá? A gente mexe nesse exercício. Aconteceu comigo mesmo que aconteceu com a Marta, tudo bem. Lembra que nesse exercício a pessoa não vai te retrucar, tá? Mas às vezes acontece isso, é uma alma ainda tão infantil que ela não quer nem escutar. Ela simplesmente vai embora, mas a energia dela não te afeta mais, tá? A pessoa disse, sinto muito, sumiu como uma nuvem de fumaça, ok. Esse exercício é muito forte, fiz no Você e o Criador e no Você e seu círculo íntimo. Hoje eu fiz com uma pessoa que tentou me prejudicar no trabalho e eu me senti leve, simplesmente virou as costas e sumiu. Que bom, fico muito feliz, Daphne. Tá certo. Patrícia Benamosi, me senti livre das energias dele e senti sinceridade no que o eu superior dele disse. Maravilha, muito bom. A minha ex lacrimejou e depois nos abraçamos. Fico muito feliz, Alexandre, muito bom. Uhum. Maíra, imediatamente pensei na minha avó materna, mas na hora de falar os motivos com ela, eu não encontrei nada que ela tivesse feito comigo, mas sim com a minha mãe. Maíra, que bacana. Fiquei confusa e não soube se deveria continuar o exercício, já que os motivos não eram meus. Sim, anjo. Se você sentiu, se ela veio para você, faz parte, né? A gente tem crenças genéticas, lembra? Né? Você também carrega as dores da sua mãe. Inclusive, a gente carrega essas dores por causa do que vivemos durante a gestação também, tá? E do que recebemos no nível genético. A gente recebe dores, crenças, emoções dos nossos pais e ancestrais de 7 gerações. Então, não se surpreendam se vier para vocês assim, preciso perdoar a minha avó. Mas por que eu tenho que perdoar a minha avó? Né? Ela não fez nada comigo, ela fez com a minha mãe? Perdoe. Só prossiga e perdoe. E liberte isso. Tá? Você pode sempre, no seu campo morfogenético. Maravilha, Maíra. Gratidão enorme por ter compartilhado isso com a gente. Foi uma riqueza, viu? Logo após eu fiz exercício com a minha mãe e foi tudo bem. Legal. Tá joia. Luciana tem.
Fê, até que ponto é o nosso ego projetando a reação da pessoa? Ou é o eu superior dela? Anja, essa sua primeira pergunta é o curso Você e o Criador, né? É a minha mente ou é o Criador? Sou eu projetando ou é a intuição? Certo? Isso é você o Criador, né? Por que que você precisa duvidar do que você já sabe que é? É o eu superior do outro, tá? Por que que você... Eu estou falando para a Luciana tem, porque eu sei quem é. Ela já fez anatomia intuitiva comigo. E ela tem condições de saber que realmente era o Criador, né? E eu estou respondendo para ela e respondendo para todos, claro, ao mesmo tempo. Se você tem dúvidas, você sempre pode checar, né? Você está ali, no meio da leitura. Deus, é você mesmo? É você mesmo que está me mostrando isso? Opa. Se vocês puderem, mute o vídeo de vocês, tá? Para não acontecer imprevistos. Bom, então, você está ali na leitura e mesmo que você duvide, né, do que você está vendo e sentindo na sua leitura, você pode pedir para o Criador confirmar. O Criador me mostra, é isso mesmo? Me mostra de outra forma, me mostra de uma forma que eu entenda. Um dos downloads que vocês recebem lá no DNA avançado é Eu Sei Viver Sem Dúvida. Vocês recebem mais de 600 downloads no DNA avançado, que são os downloads básicos para você ser a luz que você é, porque viver com dúvida faz você duvidar do seu poder e desperdiçar energia. Né? Por exemplo, num momento desse, um lindo momento de perdão, e você fica, mas será que foi de verdade ou será que foi só imaginação? É um grande desperdício de energia. Quando a gente está falando de viver sem dúvida, não é viver sem discernimento, não é viver sem bom senso. Aliás, a Havaiana sempre fala para você exercitar o bom senso e o discernimento, né? Lá na primeira página do DNA básico, não acredite em nada, porque está no livro sagrado ou porque algum mestre disse. Mas se o seu coração lhe mostra que é a verdade, use o filtro, use o seu bom senso e o seu discernimento. Agora, você pode viver sem duvidar o tempo todo do que você já sabe que é verdade. Tá? Sem duvidar das suas decisões, né? Sem duvidar do que o seu eu superior já sabe. Tá bom. Ok, amores, acho, pelo que eu pude ver, que eu pude comentar, responder a tudo que era relevante para o grupo todo, tá? Gratidão a vocês todos que compartilharam. E o tempo passa e já são 15 para as 8. E eu ainda quero fazer uma demonstração de digging para vocês, tá? Ok. Vamos fazer assim? Quem está disposto a fazer a demonstração, deixa a sua câmerazinha aberta. Quem não está disposto, fecha a sua câmerazinha um pouquinho. Pode ser? Quem está disposto a ser chamado para a demonstração, deixa a câmera aberta. Quem não está, fecha a sua câmera um pouquinho, tá? Eu vou pedir para o Criador me mostrar com quem de vocês fazer a demonstração, tá? Ok. Lembrando que a gente vai trabalhar ou perdão ou auto-perdão. Camila Bernardes. Anjo, você gostaria de fazer? Lógico, eu manifestei, né? Tem que cumprir a manifestação. Tá bom, meu amor. Querida, tá bom. Então, respira. Agora, vocês fiquem todos à vontade, tá? Se quiserem abrir a câmera, fiquem todos à vontade. Eu vou pedir mais uma vez só que todos fechem o áudio, tá? Se for possível.
Dando uma olhadinha aqui no áudio de todo mundo. Camila, você já sabe o que você quer trabalhar, Anjo? Sim, e é o auto-perdão, porque eu estou me sentindo que eu estou me cobrando muito. Eu fiz algumas coisas que eu não gostei, assim, de resultados na minha vida mesmo, e eu estou muito apegada nisso, sabe? Não estou conseguindo liberar isso para poder ir para uma nova fase. Estou sentindo que eu estou muito arrastando a vida, apegada em algumas coisas. E eu estou sentindo que é comigo o problema, entendeu? Só que eu não consegui achar ainda a raiz disso. Eu já entendi por que o criador pediu para eu fazer com você, porque eu acho que vai servir para pelo menos 50% da turma. Bom, da forma mais elevada. Tá bom, querida. Camila, então fecha os seus olhos um pouquinho, querida. Você pode pôr a mão no seu antebraço para sentir suas células, ou no seu coração, como você preferir, tá? Isso é só para ajudar a pessoa a entrar em contato com ela mesma e não trazer as respostas do mental. Anjo, então, você está se cobrando muito, é isso? Insatisfeita com você mesma? Sim, eu passei por uns processos, né, mas assim, eu tô meio que uma mudança profissional, querendo novas coisas, e aí eu me frustrei muito com algumas decisões que eu tomei, e eu não consigo, tipo, agora ir para frente, porque eu fico presa no resultado, entendeu? Do passado. É como se isso sugasse minha energia, e eu pensar, não vou conseguir mais continuar, não quero mais fazer nada, eu começo a ficar desanimada, mas sempre me punindo, sempre me culpando, porque eu podia ter feito mais, eu podia ter feito de outra forma. Eu ainda não consegui aceitar que foi da forma que tinha que ser. Em algum nível ainda está me pegando, sabe? Culpa, né? Ela mesma falou isso, né? Eu tô me culpando ainda, não consigo parar de me culpar, e a culpa não serve para nada, né? A culpa só faz com que a gente não consiga seguir adiante, né? Mas a gente não vai simplesmente enviar a culpa para a luz, certo? Porque não funciona. A gente precisa encontrar do que a culpa está servindo, correto? O que ela ganha com a culpa? Ou o que ela perderia se ela se perdoasse, né? Então, isso é o que a gente quer encontrar. As outras perguntas que eu vou fazer agora com a Camila, perguntas ou testes, são só para a gente encontrar essa resposta, tá bom? Camila, então, da onde vem, Anjo, que você tem que se culpar, que se cobrar tanto das escolhas que tomou? Você tem que se culpar e se cobrar sem descanso. Da onde vem isso? Onde isso começou? Esse padrão? Eu sinto que vem de uma exigência, sabe? Tipo, um padrão familiar, de ser perfeita, de fazer as coisas para conquistar, né, as coisas que eu preciso, eu tenho que ser perfeita, impecável. Então, eu não posso errar. Se eu erro, eu vou ser punida. Isso. Então, eu sinto que isso já veio, assim, sempre na minha criação, que minha mãe era muito exigente, muito dura, mas tem o lado de que ela queria o meu bem, isso eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não me permitia errar, porque eu sabia que se eu errasse, eu não ia ter, por exemplo, o amor dela mais, ou eu não seria vista como uma boa filha. Bem muito Ótimo. Para mim também veio que é familiar, que não começa com você, e que tem muita admiração, né? Você também tem muita admiração pela sua mãe. Sim, tem. Pela história de vida dela e tudo mais. Tem, sim. Anjo, então me fala do que serviu de bom para sua mãe e para sua família antes da sua mãe. Do que serviu para ela e para os seus ancestrais esse padrão de serem tão rígidos, de tão elevada autocobrança? O que isso serviu? E que bom isso trouxe para eles? O que de bom? Eu sinto que é como se esse padrão rígido, né, que minha mãe carrega e tudo mais, é como se fosse uma coisa de sobrevivência, sabe? Ela tinha que ser assim para ela dar conta das coisas, para ela ser forte. Então, ela é uma dicotomia muito louca, porque ela se sentia, eu sinto uma solidão sendo assim, sabe? Tipo assim, nossa, eu tô sozinha, não posso contar com ninguém porque eu tenho que dar conta sozinha.
mas ao mesmo tempo, tipo, demonstrou uma independência, né? Tipo, olha, eu consigo sozinho, sou forte, não preciso de ninguém, então eu faço tudo perfeito do meu jeito para não ter que ser cobrada de ninguém depois também, para não dar satisfação para ninguém. Então, essa independência, mas vem com solidão também, sabe? Uhum. Eu vou te perguntar mais uma vez, Camila, porque eu sinto que vem de mais longe. Vamos ver se o que aparece, tá? Então, eu vou voltar para a pergunta primeira, para a pergunta inicial. Anjo, onde isso começou? Esse padrão de eu tenho que ser super rígida e forte, independente para sobreviver. Da onde vem? Onde isso começou? Eu vejo uma imagem de uma mulher tipo numa tribo, Uhum, sabe? Como se fosse. Eu vejo ela sozinha, vejo umas cabaninhas assim, uma fogueira. uhum, É como se ela tivesse que tomar conta ali daquele pedaço, sabe? Ela, tipo a guardiã. É uma coisa bem antiga. Ela tá com umas roupas assim bem antigas. sim. E uma decisão errada pode acarretar o quê? Ia pôr em risco todos lá, porque ela era a líder daquele espaço, ali, daquele, Aham, tipo um clã, não sei como é que fala. Mas aham, eu vejo tipo cabaninhas assim, barraquinhas em círculo, e ela era a líder desse clã, então ela não podia errar. uhum, Ela tinha que ser perfeita. Ela tinha sim. isso dentro dela. Se eu errar, eu vou pôr em risco as pessoas que estão aqui. Era E uma ela questão não mesmo de vida ou morte, né? Para ela, era né? questão de vida. Tá bom. Meu anjo, posso pedir para você ficar de pé para a gente testar isso no seu sistema? Então, olha, como é algo genético, né, amores? Eu perguntei do que serviu para sua mãe e para suas ancestrais, porque é genético, tá? Como a gente vê melhor lá no curso Aprofundando o Digging. Se fosse algo que a Camila dissesse assim, ah, começou, por exemplo, quando eu estava na escola, e eu fui muito exigida quando eu estava na escola, eu ia só perguntar para ela, do que isso te serve? Qual é o ganho? Mas como é algo genético, ela trouxe que é genético, eu senti que é genético. Eu perguntei do que serviu e do que serve para sua família, tá? Ok. O nível genético são 7 gerações. Aqui a gente foi, na verdade, até o nível histórico. Da 8ª geração para trás é nível histórico. Toda crença que não é resolvida em 7 gerações, ela vai para o nível histórico. Tá? Então, uma crença limitante que 7 gerações não conseguem mudar, ela passa a fazer parte da consciência coletiva. Por isso, da 8ª geração para trás, são crenças do nível histórico. Entenderam isso? Ok. Zipa, meu anjo, desculpa, não vi se você zipou. Faz o seu sim, 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 o seu não, não, não. Ok. Em algum nível, para mim, escolhas ainda são vida ou morte. Em algum nível, para mim, escolhas ainda são vida ou morte. É. Ai, Deus. Em algum nível, para eu ser uma boa líder, eu não posso me perdoar. Em algum nível, para eu ser uma boa líder, eu não posso me perdoar. Deu não. Eu não, ok. Então, em algum nível, eu não me perdoo. Eu estou ciente de que eu estou usando a palavra não, tá? Em algum nível, eu não me perdoo para ser cada vez melhor. Em algum nível, eu não me perdoo para ser cada vez melhor. Deu sim. Deus. Em algum nível, somente sendo dura comigo mesma, eu vou dar o melhor de mim. Em algum nível, somente sendo dura comigo mesma, eu vou dar o melhor de mim. Sim, também. Eu senti elas todas. O que mais você gostaria de testar, Anjo? Eu vejo
Fer, que é uma coisa também ligada a se eu perdoo, eu esqueci o aprendizado, sabe? Tipo, tem tudo para mim que é como se eu tenho que ficar remoendo aquilo. Eu até trabalhei isso esses dias com aquela cliente e em mim eu ressoou, depois eu esqueci de trabalhar. Então, em algum nível, eu tenho que remoer a culpa para aprender. Em algum nível, eu tenho que remover a culpa para aprender. Em algum nível, quanto mais eu me culpo, mais eu aprendo. Em algum nível, quanto mais eu me culpo, mais eu aprendo. Me vem bastante a sua mãe. Só um minutinho, tá? Deixa eu só pedir clareza aqui para o Criador. Em algum nível, é errado ser leve enquanto minha mãe sofreu tanto. Em algum nível, é errado ser leve, enquanto a minha mãe sofreu. O que veio para mim foi assim, como eu posso me perdoar e simplesmente me permitir essa leveza e seguir em frente se a minha mãe ainda é tão dura com ela. Em algum nível, se eu me perdoar, se eu realmente souber me perdoar, eu vou me afastar da minha mãe. Em algum nível, se eu realmente souber me perdoar, eu vou me afastar da minha mãe. Eu vou me afastar energeticamente da minha mãe. Em algum nível, se eu realmente souber me perdoar, eu vou me afastar energeticamente da minha mãe. Espiritualmente da minha mãe. Se eu realmente souber me perdoar, eu vou me afastar espiritualmente da minha mãe. Ok. Tá bom, anjo. Quer testar algo mais antes de sentar? Eu senti que estava muito ligada a isso, sabe? De aprendizado, de carregar culpa, como se fosse assim. Até quando eu falo de Theta Healing para minha mãe, ela fala, é muito fácil. Aí eu não me permito também, às vezes, viver algumas coisas presa a ela, sabe? Tipo assim, realmente, minha mãe não acha fácil, então não deve ser fácil, não. Entende? Ok, olha, mais uma coisa super importante. Gratidão por ter trazido isso. Super importante, Camila. Em algum nível, o que é fácil não tem valor para minha mãe. Em algum nível, o que é fácil não tem valor para minha mãe. Portanto, né? Em algum nível, se eu sou bem-sucedida sem dor, não tem valor para minha mãe. Em algum nível, se eu for bem-sucedida sem dor, não tem valor para minha mãe. Eu sinto muito esse peso mesmo. Tá bom, querida, pode sentar, meu anjo. Gratidão, viu, Camila, pela sua disponibilidade. Camila, então a gente pode pedir para o Criador remover de todos os níveis e resolver no nível histórico todas as crenças limitantes que a gente acabou de testar? Sim. O Criador, para Camila e para todos que quiserem, para todos que derem permissão, é comandado remover essas crenças de todos os níveis e resolver no nível histórico. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Camila, posso enviar amor para você no ventre e também para sua mãe, como bebê no ventre? Sim. Sua avó, como bebê no ventre? Sim. Para todas as gerações, até aquela indígena que você viu. Sim. Posso pedir para o Criador remover o choque, o trauma de quando a sua mãe falou assim, não pode ser tão fácil. Theta Healing não pode ser tão fácil. Sim. Curar seu coração partido, posso também? Sim. Posso pedir para o Criador limpar os ganchos entre você e sua mãe, os fragmentos de alma? Sim. Limpar
Pedir para o Criador limpar todos os pactos, contratos, votos de que você tem que você só pode avançar se a sua mãe também avançar junto com você. Sim. O Criador é comandado que esses contratos, pactos, esse voto está completo nessa vida, finalizado. E que a Camila está livre para seguir adiante, sem ter que ficar estagnada energeticamente ou espiritualmente. Fazer companhia para sua mãe, tá, Camila? No lugar disso, anjo, posso pedir para o Criador trazer para você a clareza, o discernimento de que quanto mais você se permite avançar, mais a sua mãe se beneficia? Sim. Mesmo que aparentemente ela continue do mesmo jeitinho, com as mesmas crenças, mas posso pedir para o Criador trazer para você, eu sei a sensação de que ao avançar, eu beneficio todo o meu campo morfogenético. Sim. Eu sei a sensação de que ao avançar, eu beneficio toda a família humana. Sim. Então, para Camila e para todos que quiserem, que disserem sim, Criador é comandado baixar esse download. Camila, posso pedir para o Criador te mostrar a diferença entre culpa e aprendizado? Sim. Posso pedir para o Criador te mostrar a diferença entre culpa e responsabilidade? Sim. Entre culpa e liderança? Sim. Entre culpa e respeito? Sim. Entre culpa e ser uma boa filha? Sim. Sim. Entre culpa e nutrir a sua mãe com amor incondicional? Sim. Então, para Camila e para todos que derem permissão, é comandado baixar esses downloads. Camila, posso pedir para o Criador trazer para você que você sempre, sempre pode seguir adiante sem medo de deixar para trás quem você ama? Sim. Esse é exatamente o tema de iluminação. Tá? Às vezes a gente não se ilumina, a gente cria ressentimentos ou culpas ou rejeições para não se iluminar. Porque em algum cantinho do nosso subconsciente a gente acredita que se a gente se iluminar, a gente vai deixar quem a gente ama. Isso é algo assim bem, bem importante mesmo para todos nós curadores. A gente saber que cada passo adiante que a gente dá em direção à iluminação não é um passo mais longe que a gente fica de quem a gente ama. É só um passo a mais em direção à luz para todo mundo, tá bom? Camila, eu ainda estou com você, tá? Eu só precisava aproveitar essa oportunidade. Sem problema, não. Imagina. Anjo, posso pedir para o Criador trazer para você que você pode avançar com graça e leveza, sem se remoer, sem ser dura com você, sem excesso de autocobrança, sem ter que repetir as crenças e padrões da sua mãe, e que você pode ter o respeito da sua mãe? Sim. E que você já sabe, no conceito do Criador, qual é a sensação de ter respeito de mãe? Sim. Qual é a sensação de ter reconhecimento de mãe? Sim. Qual é a sensação de ter aceitação e aprovação de mãe? Sim. Qual é a sensação de ter o amor e o suporte de mãe? Sim. Eu posso pedir para o Criador trazer para você que você sempre tem o suporte do Criador? Sim. Você pode se perdoar e continuar tendo 100% do suporte do Criador? Sim. Você é impecável, vocês todos são impecáveis. Você é uma criança de Deus para o Criador. Sim. Camila, agora, anjo, pergunta para o Criador qual é o aprendizado. O que ele gostaria que você aprendesse para você virar essa página?
que você está aprendendo de bom? Veio para mim autoaceitação, confiança, tipo confiança em mim, na minha intuição, sabe? Em mim mesma. Me aceitar Autoaceitação e confiança. e confiança. A joia, meu anjo. Camila, então a gente pode pedir para o Criador remover, que você precisa se remoer, se culpar, se cobrar e ficar estagnada para aprender autoaceitação e confiança Sim, e para honrar sua mãe. sim, O Criador é comandado remover isso de todos os níveis da Camila, resolvendo o nível histórico. Comandado, isso tudo está completo, finalizado e que a Camila está pronta para seguir adiante. Eu falei dessa forma porque é nível histórico, tá bom? Camila, a gente pode trazer do 7º plano para você e para todos que quiserem. O que é confiança em si mesma no conceito do Criador? sim, Como confiar em você mesma 100%? sim, Como confiar 100% no Deus em você? sim, Como confiar 100% na sua intuição? sim, E que você já sabe como olhar para suas escolhas da perspectiva mais elevada. sim. Olha um pouquinho agora as suas escolhas da perspectiva mais elevada. Ainda pesa? Não, meu coração já se abre agora para as escolhas. Mudou completamente, né? Mudou. Tá. Posso pedir para o Criador trazer para você do 7º plano, que é a autoaceitação? Sim, E como viver o seu dia a dia com completa autoaceitação? sim, E que você pode ter autoaceitação e continuar se melhorando todo dia, a cada dia, todos os dias. sim, Vocês todos gostariam de saber que vocês são melhores a cada dia, sim, que vocês são boas pessoas e que vocês melhoram todos os dias, sim, e que vocês são importantes e que vocês fazem a diferença no planeta. sim. Camila, e você gostaria de saber, Anjo, que o que você faz, do jeito que você faz, as suas escolhas, todas elas são de grande valor Sim, e que você pode viver sem se punir pelas suas escolhas sim, e sem medo de novas escolhas. sim. Isso, muito bom. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Uma última coisa, Camila, posso pedir para o Criador colocar as memórias do passado para trás e o seu futuro diante de você? Sim, Você já sabe como olhar para frente de novo, sim, sim, sem projetar o passado no futuro. sim. Ótimo, muito bem. Está feito, está feito, está feito, mostre-me. Muito bem, Camilinha. Eu vou pedir, por gentileza, Anjo, para você ficar de pé mais uma vez, para a gente poder checar algumas mudanças, tá? Uhum. Em todos os níveis, eu me permito seguir adiante. Em todos os níveis, eu me permito seguir adiante. Ótimo, muito bom. Em todos os níveis, eu me perdoo e sigo crescendo. Em todos os níveis, eu me perdoo e sigo crescendo. Ótimo, muito bom. Em todos os níveis, eu posso me perdoar e amar a minha mãe. Em todos os níveis, eu posso me perdoar e amar a minha mãe. Ótimo. Em todos os níveis, eu posso me perdoar e ter o amor da minha mãe. Em todos os níveis, eu posso me perdoar e ter o amor da minha mãe.
Muito bom. E em todos os níveis eu posso fazer novas escolhas. Em todos os níveis eu posso fazer novas escolhas. Perfeito, querida. Algo mais que você quer checar? Quer checar alguma coisa? Eu já senti a leveza no coração e no campo Eu de que senti está também. tudo certo. Tá Olha o bom. meu semblante, olha a minha cara de felicidade. Tá ótimo, amor. Muito bem. Foi gratidão, foi lindo. Obrigada. Gratidão a você. Foi leve, gostoso e potente, muito forte também. Gratidão, Camila. Em nome de todos nós. Fazendo a quebra energética. Amores, agora eu preciso da ajuda de vocês, porque são 20:10, né? A gente pode só responder perguntas de vocês a respeito do digging, ou eu posso guiar vocês todos num auto digging. A minha ideia realmente era colocar vocês para trocar digging, tá? A gente tem só 20 minutos. Vocês têm sugestões? Você viu muito bem. Olha, guiar por auto digging, né? Muito joia. É o que eu penso também. Joia. Tá bom, amores. Vamos fazer assim, então. Para quem já fez o digging, e para quem já fez Você e o Criador, a gente vai fazer agora, não vai ser tão novo, tá bom? Vou pedir que cada um de vocês pense, portanto, na sua questão, né? Pode ser auto-perdão ou perdoar uma outra pessoa. Pode ser a mesma pessoa com quem vocês fizeram exercício de auto-perdão. Fechem os olhos. Fiquem o mais confortável possível onde vocês estão. Muito importante fechar os olhos, tá? Que você possa sair do mental. A mente funciona diferente na hora que você fecha os olhos. Traga a energia do centro da Terra até o topo da sua cabeça. Entra na sua linda esfera de luz. E sobe, sobe, sobe. Mais rápido que a luz. Atravessa o céu, o espaço, todo o universo. Atravessa várias camadas de luz. Luzes claras, escuras, claras, uma luz dourada. Uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris. Continua subindo e você se depara com um infinito de luz branca perolada. Branca como a neve. Cintilante, iridescente. Sai da sua bola de luz e mergulhe. Dissolva-se nesse infinito amor incondicional. Essa energia pura de criação. Na energia da inteligência mais elevada que há, do amor mais elevado que há. Sinta essa perfeita calma, perfeito amor. Você está completamente seguro, completamente amparado, completamente amado. Pergunte para o Criador onde isso começou, aonde isso vem, onde isso começou. Pode ser que te venha uma imagem, uma cena, uma palavra, uma frase, um som. Sem esforço, só fique receptivo. Você sempre pode pedir de novo para Deus. Deus, me mostre de novo, me mostre com clareza, me mostre de uma forma que eu entenda. Onde isso vem, Criador? Onde isso começou? Qual a primeira vez em que eu senti isso?
Segunda pergunta, Deus, querido Deus, o que isso está me servindo? Qual é o ganho? O que isso está me servindo? Qual é o ganho? Para eu ser forte, para eu aprender a me proteger, para eu aprender a me amar. O que isso está me servindo, Criador? Qual é o ganho hoje? O ganho é sempre aquilo que o seu subconsciente acha que está fazendo para resolver uma situação, por exemplo, para não deixar que você sofra de novo. Terceira pergunta, Deus, o que eu estou aprendendo de bom? O que eu estou aprendendo de bom? Meu subconsciente criou essa situação para eu aprender o que de bom? Que virtude meu eu superior está tentando aprender? Tentando praticar. Talvez uma ou duas ou três virtudes que o seu eu superior está buscando aprender mais. E a quarta e última pergunta, Deus, me mostre o que você gostaria que eu aprendesse. Criador, fonte criadora, me mostre o que você gostaria que eu aprendesse. E eu vou dar mais alguns minutos para vocês fazerem as substituições necessárias agora. Então, se você está aprendendo, por exemplo, aceitação, pede para o Criador achar o que é aceitação do sétimo plano para você. Remova, você tem que passar por esse tipo de circunstância, você tem que se culpar, ou que você tem que ressentir o outro para aprender o que você está aprendendo. Se o ressentimento está servindo para você se proteger, remove que você precisa do ressentimento para se proteger. E faz um download que você já sabe o que é estar segura, como colocar limite, como falar não, como ter discernimento, perspectiva do Criador. Você pode perguntar para o Criador de que downloads eu preciso, que crenças eu tenho que remover.
Aqui do outro lado, só enviando amor incondicional, dando suporte energético para vocês. Posso pedir para o Criador trazer para vocês que vocês já sabem o que é perdão, na perspectiva do sétimo plano, e vocês já sabem também o que é auto-perdão, na perspectiva do sétimo plano. Que é possível, e é fácil, e é bom, e é seguro perdoar. Que você já sabe que é seu direito divino viver o seu dia a dia, sem se ressentir, sem se remoer, sem se rejeitar. Você já sabe se ver, se olhar através da perspectiva de Deus, através dos olhos de Deus. E ver a luz linda que você é, a luz linda que você veio trazer para esse planeta, irradiar. Que você pode viver a sua vida diária sem medo de ser essa luz, sem medo de brilhar, sem medo de ser feliz demais, ser leve demais, sem medo de incomodar com a sua leveza, com a sua alegria, com a sua felicidade, com a sua saúde, com a sua prosperidade. Sem medo de ser chamado de louco. Sem ter que ressentir as pessoas para se proteger, não deixar que elas abusem de você, sem ter que ser abusado para proteger os outros. Sem ter que ser o bode expiatório ou mártir para salvar os outros. Uhum. Vocês gostariam de sentir em todas as suas células a sensação do quanto vocês são queridos, amados, apreciados pelo Criador, quanto vocês são importantes e lindos, e que vocês podem ter o direito divino de criar uma vida sem preocupação,
uma vida de serviço, sem preocupação. Quanto mais vocês se permitem viver sem medo, sem preocupação, sem remorso, rejeição, culpa, ressentimento, mais espaço vocês têm para pensamentos virtuosos, para sentimentos virtuosos, para serem cada vez mais o eu do quinto plano, aqui nesse planeta. Muito bom. Querido Deus, gratidão por esse encontro, gratidão a tudo e a todos que permitiram que cada um de nós estivesse aqui agora. Abençoe cada um dos presentes. Abençoe o sono de cada um de vocês. Eu sinto que alguns de vocês continuarão sendo bastante trabalhados durante a noite. Alguns de vocês realmente precisam dormir, para que o cérebro possa virar a chave, tá? Então, se você sentir muito sono depois de um trabalho desse, não é mau sinal. É só sinal de que o seu cérebro, às vezes, precisa mesmo de que você durma. Vai dormir, vai entrar em teta, delta, e seu cérebro vai poder virar a chave que ele tem que virar, tá bom? Abençoe, Criador, todos os presentes, os pés da cabeça, com saúde, com clareza, com discernimento, com leveza, com alegria, com gentileza, com respeito. Arro. Amores, posso fazer só mais uma pergunta antes de me despedir de vocês? Esse modelo de encontro tá bem para vocês, como foi hoje? Tá? Ok. Tá joia. Mas seria legal se vocês pudessem trocar, né? Ou não? Ok. Amores, gratidão pela presença, gratidão por vocês serem quem são. É muito bom ver as carinhas de vocês aqui e sentir a nossa egrégora unida em uma só. Juliana de Goiânia, nossa, que bom te ver. Michele com sobrenome que eu não sei pronunciar, Michele. Você sabe que é você. Michele Paterno também. Amores, então, olha, toda terça a gente está aqui das 19h20 e toda quinta tem live no Insta, às 19 horas também, tá? Esqueci qual é o tema dessa quinta-feira. Não sei se é sobrepeso ou se é Teta Healing e as crianças. Acho que é sobrepeso essa quinta-feira, tá? Sobrepeso sob a luz do Teta Healing. E acho que na outra quinta, se eu não me engano, é cuidando das crianças com Teta Healing. Se não me engano. Tá bom? Então, fiquem com Deus. As lives ficam salvas no IGTV e eu subo para o YouTube. E a mesma coisa acontece com os grupos de estudo, tá? Eu só não sei ainda se eu vou deixar o grupo de estudo esse aqui, como eu fiz um digging, como eu fiz uma demonstração, ainda não sei se eu vou deixar ele inteirinho no YouTube, porque, por regra, eu não posso postar digging. Eu sei que muitos postam, mas se a gente for realmente ser coerente com as regras, a gente não pode postar, né? Eu sei que a Camila se dispôs, a Camila, né, estava aqui como, assim, disposta para a demonstração. Mas as aulas, tanto as aulas quanto os grupos de estudo, quanto as lives ficam no YouTube, tá bom? Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Bênçãos. Até o próximo encontro. Semana que vem é digging e manifestação. Vocês podem começar a lista de vocês. Pelo menos 10, tá? Quanto mais vocês manifestam, melhor para o universo. Até mais.